Deus, Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela tua imensa misericórdia para conosco. Te louvamos, ó Deus, por essa família, Pai, que se achega a nós, Pai, e que nós se achegaremos a eles também. Graças te damos por isso, ó Deus, e que eles sejam bênçãos no nosso meio e que sejamos bênçãos para eles também, ó Pai. É graças, Pai, é muita graça do Senhor, ó Pai, o crescimento da tua igreja, ó Pai, o crescimento do teu povo, ó Pai, são mais pessoas se achegando a esta igreja, ó Pai, e temos uma responsabilidade muito grande para com eles, ó Deus. Nos ilumine, ó Pai, nos proteja, nos guarde, ó Pai, e nos dê esse entendimento para recebê-los no seio da tua igreja. Amém. Muito obrigado, Jesus. Amém. Pastor Ednildo, venha também para dar um abraço neles. É bom te ver por aqui, time de Deus, onde podemos cantar pra Jesus e receber dele a luz, o prêmio sendo louvor que traz da terra seu nome dos céus. Quero te dar um abraço amigo e transmitir o amor de um milhão, te ver louvando aqui sempre comigo, te dar a minha mão e estar por perto na sua tristeza, na alegria contigo sorrir, se andarmos juntos com toda certeza, será bem mais fácil seguir. Bem, vamos continuar o nosso momento e agora nós vamos abrir as nossas Bíblias lá em Oséias, capítulo 14, para a nossa meditação desta noite. Abram as suas Bíblias em Oséias 14. Oséias, capítulo 14, o versículo 5 a 9. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: serei para Israel como orvalho, ele florescerá como o lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como o da oliveira, e a sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como o cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como um pinheiro verde, de mim procede o teu fruto. Quem é sábio, que entenda essas coisas. Quem é prudente, que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Vamos orar mais uma vez, queridos. Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor venha iluminar as nossas mentes, ó Pai, que o Senhor venha pastorear os nossos corações por meio da Tua Palavra, que o Teu Espírito, ó Pai, esteja conosco, ó Deus, agindo, convertendo, mudando, transformando, renovando, revigorando, para a glória do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Cada pessoa aqui, ó Pai, eu não sei a realidade de cada um, eu não sei o que trouxe cada pessoa aqui hoje, mas que o Teu Santo Espírito console, conforte, restaure, em nome de Jesus. Que a Tua Palavra seja vida aos nossos corações. Assim eu oro e te peço. Amém. Amém. Os irmãos sabem que nós estamos em uma série, que aqueles que nos visitam hoje, e a série, ela é intitulada Renovando a Fé e o Coração. E nós estamos usando como base
um livro muito bom, que eu recomendo muitíssimo, que é De Volta aos Braços do Pai, do Joel Bick, a editora Vida Nova. E depois, se você quiser saber como comprar esse livro, eu posso te orientar a compra deste livro para que você possa ler. Eu não uso apenas ele e também não uso todo ele, mas a base desses sermões são este livro, ou é este livro. Bom, eu gostaria de começar hoje mais uma vez com Cristo. Nessa série nós estamos tendo começos maravilhosos da pregação, falando do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E hoje eu quero relembrá-los que Cristo é tudo para o cristão. Amém. Amém. Ele é o Deus perfeito e o homem perfeito. Ele é o Filho, como tal, dá acesso ao Pai e nos possibilita receber o Espírito. Ele é o sumo sacerdote, aquele que oferece o sacrifício, mas ele também é o sacrifício que foi oferecido em lugar dos nossos pecados. Ele tornou-se maldição para nós, por nós, a maldição que nós merecíamos, e agora ele é a nossa bênção. Ele é o profeta e também ele é a palavra. Ele é o rei e também é o servo. Ele é o mediador e a essência da aliança que nós temos com Deus. Sem ele não existe relacionamento de aliança. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o marido que protege e sustenta, e ele é o pão que comemos para viver. Ele é o pastor e a porta do aprisco, aquele que deu a sua vida como Cordeiro de Deus. Ele é sabedoria, justiça, santificação e redenção. Ele é o nosso tesouro, grande alegria e recompensa grandiosa. Ele é tudo, não há dúvida. Para o cristão, Cristo é tudo. Como ele mesmo nos diz, lá em João, capítulo 15, versículo 5: sem mim, nada podeis fazer. E se nós pegarmos ainda Paulo, lá em Romanos, nós vemos a maravilhosa declaração: porque dele, para ele e por meio dele são todas as coisas. A ele a glória eternamente. Amém. É esse Cristo que nós estamos falando desde o início da nossa série. Se você quer renovação de fé, se você quer renovação de coração, você precisa desse Cristo. Ele já foi falado aqui. Na liturgia nós já escutamos da necessidade de hoje nos posicionarmos diante dele, porque talvez o amanhã não virá, talvez dessa noite ele voltará. E Maranata, vem Senhor Jesus. Mas sem esse Cristo não há renovação, porque somente por meio deste Cristo, como nós aprendemos já, nós podemos ganhar o perdão dos nossos pecados, de todos os pecados. Somente por meio desse Cristo nós podemos ganhar a libertação da escravidão do pecado, de poder não mais pecar. E somente por meio deste Cristo nós podemos nos tornar herdeiros de Deus. Mas para isso nós precisamos, e nós já aprendemos nessa série, nos voltar a Ele, com arrependimento, oração, com fé, e buscá-lo em sua palavra para encontrá-lo. A verdade é que a caminhada cristã ela é dura e cheia de desafios, mas nós sempre podemos confiar na promessa e ter essa mesma fé que Paulo teve ao dizer lá em Filipenses: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esse foi o último versículo que eu trouxe aos irmãos na semana passada, e eu quero destacar ele aqui, porque semana passada nós falamos de uma renovação ainda em andamento. Hoje nós já estamos falando de uma renovação completa, porque aquele que começou há de completar, e esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero lembrar com os irmãos os problemas que nós estamos lidando nessa série. E o grande problema que nós estamos lidando aqui é o problema do desânimo, é o problema do se afastar dos caminhos do Senhor. Não apenas pelo desânimo, mas também pelo próprio pecado. Ser cristão não é fácil, e muitas vezes nós nos desanimamos, nós nos afastamos do Senhor, nós deixamos o pecado encher o nosso coração, e quando nós fazemos isso, a oração se torna fria,
a gente passa a orar menos, ou a orar pouco, ou a orar sem coração, uma oração fria. Mas nós também passamos a ter, ou a sermos indiferentes com a palavra. Não queremos ler a palavra, não queremos ouvir a palavra, não queremos ir à igreja para ouvir a palavra. Há um crescente amor pelo mundo em nosso coração quando nós estamos desviando dos caminhos do Senhor. O dinheiro já passa a ser a razão da nossa vida. A busca pelo amor romântico passa a ser a razão e a busca de felicidade das nossas vidas. Nós amamos tanto o mundo que temos até receio de falar que a gente quer estar com Cristo. Difícil isso. Muitos de nós não teríamos coragem de falar, não, hoje eu quero estar com Cristo, porque nós amamos demais o mundo. O amor do mundo vai crescendo em nossos corações quando estamos desviando dos caminhos do Senhor. Mas também, junto com o amor do mundo crescendo, vai diminuindo o amor pelo próximo. E isso é uma constante que é evidenciada em todo o Brasil. Quanto mais as pessoas não creem em Deus, mais as pessoas, e as pessoas aqui que eu estou falando são os brasileiros nesse contexto, mais os brasileiros agem com indiferença com respeito ao próximo. Estão nem aí para o sofrimento do outro. Ao contrário, busca passar a perna, busca defraudar, busca agir de má fé, e o que é pior, busca falar mal, busca agir com maledicência, enche de fofoca e fica falando tanto do irmão como do próximo. Então, nós estamos desviando do caminho do Senhor quando o nosso amor pelo mundo aumenta e o amor pelo próximo diminui. E quando a nossa esperança passa a ser centrada nos homens, passa a ser centrada nas nossas próprias mãos, quando a gente acha que somos nós que vamos nos salvar, que é apenas e unicamente o nosso trabalho duro, a nossa capacidade de ser boas pessoas, que vai nos garantir tanto a eternidade como as bênçãos de Deus. Repetidamente nós estamos falando aqui na hora dos dízimos e das ofertas, Deus não gosta de barganha, porque o nosso Deus é um Deus que dá as coisas de graça, porque as coisas que Ele dá nós não podemos comprar. É como se nós ganhássemos um presente caríssimo de um amigo. Imagine, ganharmos um carro de 100 mil reais de um amigo, e de repente a gente sacar do bolso 50 reais e oferecer para esse amigo como forma de pagamento. Isso chega a ser um insulto. E da mesma forma é quando nós tentamos comprar os presentes que Deus dá, porque eles não podem ser comprados. Mas muitos confiam que as suas mãos, que as suas obras podem salvá-los. E não apenas salvar no sentido espiritual, mas também salvar no sentido material. Acha que tudo que está aqui neste mundo depende de si mesmo. Nesse mês o conselho está reunido em planejamento, e um dos textos que nós lemos antes de planejar é aquele que se encontra lá em Tiago, capítulo 4, onde nós vemos que é jactância, orgulho e arrogância dizer que nós vamos fazer isso ou aquilo outro, sem dizer se Deus quiser. Mas muito de nós pensamos que depende apenas de nós e não da vontade de Deus. E lá Tiago deixa muito claro: isso é jactância, isso é orgulho, e vocês não sabem de nada, porque Deus é soberano. Então isso são sinais que nós estamos desviando do caminho do Senhor. E isso aconteceu com Israel, queridos irmãos, no período de Oséias. Israel confiava na Assíria para salvar eles, não confiava mais no Senhor. Israel confiava nas próprias obras das suas mãos para conseguir a salvação. Israel estava distante do Senhor, tanto que a história de casamento de Oséias ilustra isso. Oséias casou-se com uma prostituta, para mostrar que Oséias, o marido fiel, representa ou ilustra Deus, o marido fiel, e a prostituta que ele casou ilustra o povo de Israel, que se prostituía com os ídolos, com as idolatrias, com as mentiras, com o orgulho. Israel estava totalmente distante do Senhor. Mas esse livro, apesar de um teor muito duro de julgamento, também tem uma graça tão maravilhosa. No capítulo 3, Deus pede para Oséias ir atrás da sua esposa. Oséias vai atrás e Oséias compra ela de volta. E tudo isso para ilustrar aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós.
indo atrás da sua igreja e comprando ela pelo sangue dele na cruz, para nos libertar da prostituição, para nos libertar do pecado, para nos libertar de tudo aquilo que nós cometemos de errado. E então esse livro, apesar de ser duro, demonstra esse amor maravilhoso. E nós já ouvimos aqui pelo Espírito Santo que para receber esse amor, para sermos agraciados por essa graça, para recebermos esses presentes da graça, o perdão, a adoção e também a libertação dos pecados, para sermos herdeiros do Senhor, nós precisamos nos voltar para Ele por arrependimento e por fé. Mas hoje eu quero ir um pouco além. Eu quero mostrar que, como nos voltando para o Senhor, nós não apenas recebemos o presente do perdão, da libertação e da herança, mas nós também recebemos o presente de uma renovação completa. E esse texto tem tudo a ver com o que nós falamos. O texto começa falando sobre uma bênção renovada, a qual Deus é o orvalho, e isso simboliza a bênção que nós recebemos. Israel é comparado como um belo lírio, um cedro do Líbano, uma oliveira, uma árvore frutífera e também um trigo renascido. E tudo isso para nos mostrar a maravilhosa bênção da graça de Deus que é completada naqueles que creem. Então, em primeiro lugar, nós temos aqui nesse texto, no versículo 5, o florescer, o florescimento, a graça que faz reviver, mas não é apenas um florescer de somente nascer, mas um florescer contínuo que vai até o final. Isso é maravilhoso. Do versículo 5, versículo 6 e o versículo 7 traz essa beleza desse texto, traz uma ideia muito maravilhosa de uma graça que continua a crescer. Olha só o que diz o versículo 5: serei para Israel como um orvalho, ele florescerá como um lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Agora aqui há uma espécie de repetição, nós chamamos isso de paralelo na linguagem hebraica, na literatura hebraica, um paralelo sinonímico, aonde nós temos uma repetição de ideias, e mais uma vez usando a mesma ideia de uma planta que floresce, que cresce. O versículo 6: estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como o da oliveira, e a sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como cereal, e florescerão como a vide, e a sua fama será como o vinho do Líbano. Está claro que essa graça faz reviver e vai até o fim. Queridos irmãos, Deus ele começa a obra, mas Deus também completa a obra. O que está em jogo aqui, queridos irmãos, é duas doutrinas bíblicas que nós precisamos crer quando cremos em Jesus. A primeira doutrina é que todos aqueles que são cristãos, que creem em Jesus, perseverarão até o fim. Mas a segunda doutrina é que Deus vai preservá-los até o fim, porque o nosso Deus é fiel. E é exatamente isso que ele está querendo dizer aqui. É interessante as figuras que são usadas. É a terceira vez em Oséias que Deus usa a figura de orvalho, mas nesse caso aqui, de maneira diferente, o próprio Deus é o orvalho. E os irmãos talvez saibam um pouquinho da geografia de Israel. A geografia de Israel, ali Israel está numa região muito seca, numa região que não tem muitas chuvas. Mas Deus é o orvalho que faz florescer, é o orvalho que rega uma terra seca, é o orvalho que dá vida a uma terra seca. É interessante que no final do versículo 5, Israel é comparado ao cedro do Líbano. O Líbano é um lugar que ficava mais na costa, e esse lugar recebia sempre a neblina ou o orvalho que vinha do mar ou da montanha. Então existia uma faixa ali no Líbano que sempre era frutífera. E como Douglas Stewart diz, as encostas do Líbano, quase continuamente emudecidas pelo orvalho, eram locais de fertilidade exuberante durante todo o ano. Então aqui Deus está falando: eu vou ser esse orvalho para vocês, Israel. É eu que vou alimentar vocês.
É fantástico porque as plantas que estão florescendo aqui somos nós, os cristãos, são as pessoas, é o povo de Deus. E o orvalho, o alimento para que essas plantas floresçam é o próprio Deus. E aqui, queridos irmãos, está não só implícito, mas explícito a graça do Espírito Santo. Lá em João 17, o nosso Senhor Jesus Cristo disse que aquele que iria ter sede deveria ir até Ele para beber. E isso Ele disse com respeito ao Espírito que Ele haveria de enviar. O Espírito Santo é aquele alimento que faz com que nós cresçamos continuamente. É por isso que esta é a mesma figura utilizada por Paulo lá em Efésios, quando ele no capítulo 5 diz, ou melhor, em Gálatas, quando ele no capítulo 5 diz sobre a necessidade de nós sermos cheios do Espírito Santo e termos o fruto do Espírito, e no capítulo 6 ele diz: aquele que semeia do Espírito colherá vida eterna. Porque é o Espírito que é o orvalho, porque é o Espírito que vai dar a seiva para essa planta nascer, crescer e viver. Então, nessa continuação, fica muito claro essa dependência de Deus, quando Ele diz: serei para Israel como orvalho, e mais à frente Ele diz: e eles estenderão os seus ramos, e o seu esplendor será como a oliveira, e a sua fragrância como líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão. Muitos, na época da destruição, foram levados a outros povos. Muitos, na época da destruição, tiveram que ficar à sombra do que era Israel. Tiveram que assentar aonde não Israel existia mais. Mas aqui, na restauração, na renovação, aqueles que verdadeiramente creem, esses voltarão. E maravilhosamente eles serão vivificados como trigo, como cereal, e florescerão como a vide, e a sua fama será como vinho do Líbano. Miller sugere que o enraizamento aqui indica a estabilidade dos cristãos, a propagação dos ramos e a multiplicação e a multidão dos habitantes, que serão aqueles que são cristãos. O esplendor da oliveira, a beleza e a glória é aquilo que é constante, duradouro na igreja e em Cristo e naqueles que seguem a Cristo. E a fragrância, a alegria que está em pertencer ao povo do Senhor, o encanto, a beleza. E por isso que o texto diz que eles terão uma fragrância como do Líbano, um perfume maravilhoso, uma alegria maravilhosa, um encanto maravilhoso de serem de Deus. Esse florescer é graça, e esse florescer só é possível àqueles que têm fé em Cristo Jesus. Os verdadeiros cristãos se renovarão e se tornarão cada vez mais fortes, estavelmente enraizados e agradavelmente belos. Amém? Mas o texto continua, e se vocês olharem comigo aí o versículo 8, parece que muda um pouco a linguagem. O texto diz: ó Efraim, que eu tenho com os ídolos, eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como um cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Aqui eu quero destacar um segundo ponto. Nós temos um florescimento, mas nós temos também um frutificar. Deus nos faz florescer, tornar belo, nos faz enraizar. Mas Deus também faz com que nós temos frutos. E ser cristão significa dar fruto. Um cristão verdadeiro, ele dá fruto. Deus não nos chama e nos faz florescer simplesmente para nós ficarmos sentados nos bancos e ver o mundo da maneira que está, e não servir o mundo, e não amar as pessoas, e não evangelizar aqueles que estão distantes dos caminhos do Senhor. Mas Deus nos chama para frutificar. Mas eu quero destacar alguns detalhes desse versículo 8, para que fique bem claro aos nossos corações. Algumas versões trazem o versículo 8 da seguinte forma: Efraim diz que eu tenho com os ídolos, entre elas a versão corrigida. Essa tradução, apesar de que muitos comentaristas usam ela,
não é uma boa tradução. Essa tradução que nós temos aqui, ela é uma boa tradução, porque não existe no hebraico original o dizer, o verbo dizer. Então a ideia é: Efraim, o que eu tenho com os ídolos? Deus está perguntando a Efraim o que ele, o próprio Deus, tem a ver com os ídolos. Deus não tem nada a ver com os ídolos. E a constatação a seguir que Deus não tem nada a ver com os ídolos é muito bonita, porque os ídolos não fazem isso que Deus acaba de falar ou vai falar agora que ele faz. O que ele faz? Ele ouve, ele cuida, e ele é como cipreste verde. A ideia de cipreste aqui, eu até li no início como pinheiro, é uma árvore de sombra. Ele é como aquela árvore grande, viçosa, a qual nós nos achegamos num dia de calor no deserto para encontrar sombra, para encontrar repouso. Que coisa maravilhosa! A constatação que Deus não tem nada a ver com os ídolos é porque Deus, ele é um Deus gracioso. Nós já vimos isso no florescer gracioso, a graça que faz reviver, florescer por meio do orvalho que é o Espírito Santo em nossos corações. Mas agora, de maneira maravilhosa, Deus fala que Ele nos ouvirá. O termo aqui para ouvir também pode significar, em algumas traduções dá, como responder. Ele nos ouvirá ou Ele nos responderá. Tudo demonstra essa providência de Deus. E se vocês observarem no esboço, eu mudei um pouquinho o termo. Antes eu chamei de a graça que faz reviver, e agora eu chamei da providência que cuida e faz produzir. Produzir o que? Frutos. E por que providência? Porque a providência de Deus é o seu cuidado constante para conosco, é o seu cuidado constante todos os dias, é o seu cuidado constante que Ele tem para com o seu povo e para com todos, alimentando e fazendo regar a terra, nos dando vida, nos dando vigor. Esse nosso Deus, Ele é maravilhoso e Ele cuida de nós. Então essa constatação aqui que Efraim é o nome do filho de José, e poderia facilmente ser traduzido por Israel como um todo. Então, a constatação que Israel deveria fazer, que o povo de Deus deveria fazer, é que o nosso Deus não é igual a ídolo nenhum. Meus irmãos, o dinheiro não cuida de nós. E aqui eu estou personificando os ídolos nos ídolos modernos. O dinheiro não cuida de nós. Não cuida. Não é o nosso sucesso profissional que vai cuidar de nós. Não é as nossas economias, aquela poupança que nós estamos fazendo que vai nos garantir um futuro. Não é. É interessante o contraponto que Oséias sempre faz. Lá no capítulo 2 e no capítulo 3, nós vemos que o povo de Israel atribuía aos ídolos as bênçãos que eles recebiam, atribuíam aos ídolos o seu sustento. E Deus diz: vocês atribuem aos ídolos e vocês não sabem que sou eu que dou a vocês. Sou eu que dou alimento, sou eu que dou vida, sou eu que cuido de vocês. E o texto é tão bonito que Deus se compara a um cipreste, a um pinheiro, uma árvore viçosa de sombra, aonde nós podemos nos repousar, aonde nós podemos nos esconder, aonde nós podemos ter descanso para a nossa alma. Talvez nessa série você veio procurando descanso, renovação para o coração, renovação para a fé, mas descanso para a sua alma. Deus é essa árvore que você pode descansar. Isso é maravilhoso. E aí ele finaliza essa porção, esse versículo, de uma maneira extraordinária. Ele diz: de mim procede o teu fruto. Parece que está tudo ligado aqui, né? Como cipreste verde, e de mim procede o teu fruto. Mas na verdade, apesar de que o pinheiro tem sim um fruto, é muito improvável que Oséias estaria pensando aqui no fruto do pinheiro, que não é um fruto tão reconhecido assim. Talvez aqui ele estaria falando de outra coisa.
Ele está querendo mostrar, em primeiro lugar, que é Deus que cuida de nós, que é Deus que nos responde, que é Deus que é esse refúgio, essa árvore que nós podemos nos descansar, mas que também que é por meio de Deus que nós podemos frutificar, que somente por meio dele nós podemos produzir o fruto. E isso faz todo sentido nesse texto, assim como faz todo sentido essa porção das Escrituras Sagradas, que está lá em João, capítulo 15, versículo 5. Eu trouxe aqui, mas se alguém quiser abrir, eu espero. João, capítulo 15, versículo 5. Aqui diz: eu sou a videira, vós os ramos. Jesus está falando, Jesus é a videira e nós somos os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É essa a ideia desse texto aqui, queridos irmãos. Deus não é um ídolo, e a diferença do nosso Deus para um ídolo não está apenas no cuidado constante dele, na providência dele de nos ouvir e responder, de ser esse abrigo para o sol escaldante, mas também no fato de que somente em Deus nós podemos verdadeiramente produzir fruto. Aqueles que estão em Deus podem frutificar verdadeiramente. Aqueles que estão em Deus podem dar o fruto do Espírito, que é benignidade, amor, mansidão, domínio próprio, mudança de vida, libertação dos pecados, como também frutificar no sentido de alcançar vidas para o Senhor e de amar as pessoas e se entregar, se doar pelas pessoas, porque o chamado da cruz sempre é um chamado de autorrenúncia, e Cristo nos ensina isso, quando Ele mesmo se entregou por nós na cruz. Então somente por meio desse maravilhoso Cristo que nós podemos frutificar. Eu quero concluir, queridos irmãos, lendo com vocês o versículo 9. Olhem aí comigo. Quem é sábio, que entenda essas coisas. Quem é prudente, que saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Amados irmãos, aqui Oséias ele chama atenção e muda totalmente, drasticamente o tom da profecia que ele estava dando, o tom da palavra que ele estava trazendo ao povo, para chamar a atenção de que este caminho que ele está falando, este caminho da renovação, pode ser um caminho de renovação para alguns, mas para outros pode ser um caminho de destruição. E é interessante a forma que ele chama o povo. Ele diz: quem é sábio? Olha, se você é sábio, então verdadeiramente entenda isso. A sabedoria não está em buscar riqueza pelas suas próprias mãos, mas está em entender a graça e a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E mais adiante ele diz: quem é prudente? Porque a prudência está em entender a palavra do Senhor e se voltar para um único que tem palavras de vida eterna. É assim que Pedro faz lá no Novo Testamento, quando Jesus diz para ele: vocês também não querem me deixar? E Pedro diz: para onde iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? Então quem é sábio, quem é prudente, que entenda essas coisas, que compreenda essas coisas, que discirna essas coisas, que considere essas coisas, que as saibam, porque os caminhos do Senhor são retos. E o caminho que nós aprendemos hoje, o caminho da renovação, este é o caminho. Se você quer renovação, o passo é arrependimento, voltar-se ao Senhor, é oração, é leitura da palavra, é fé verdadeira e reafirmar a fé. Somente assim nós podemos ganhar a santificação, somente assim nós podemos ganhar a herança da vida eterna, somente assim nós podemos ganhar o perdão dos nossos pecados, somente assim nós podemos florescer, porque Cristo nos dá o seu Santo Espírito, porque Cristo veio para nos batizar com o Espírito, porque Cristo veio para nos dar essa maravilhosa graça do orvalho que nos faz florescer
e não só florescer, mas frutificar. Então esse é o caminho, e o caminho do Senhor ele é reto, o caminho do Senhor ele é justo, ele é íntegro. Os justos andarão nele, mas os transgressores neles cairão. O termo justo aqui pode significar lícito, correto, mas também pode significar justo no sentido de alguém que é justificado e vindicado por Deus. Na semana passada nós aprendemos o que é justificação. Justificação é quando Deus nos declara justos, não por nossas obras, mas pelas obras de Cristo. Justificação é quando a ira de Deus se afasta de nós, porque Ele jogou a ira no seu Filho. Justificação é quando nós somos perdoados pelos nossos pecados, porque os nossos pecados foram pagos por Cristo Jesus. E esses aqui que são os justos, aqueles que são vindicados por Deus, aqueles que são chamados por Deus, vindicados para Ele, a qual Cristo Jesus pagou o preço pela vida deles e os comprou, e os redimiu, e os perdoou e os salvou. Esses seguirão esse caminho. Mas os transgressores, aqueles que se revoltam, aqueles que se rebelam, aqueles que transgridem a palavra, aqueles que continuam confiando nas obras das suas próprias mãos, estes cairão, estes tropeçarão. O termo aqui no original é literalmente tropeçar. Então, os transgressores cairão neste caminho. Queridos irmãos, isso está em total conformidade com aquilo que nós aprendemos no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo, a pedra principal, foi rejeitada pelos construtores, e por isso ela veio a se tornar uma pedra de tropeço. Ela é pedra de salvação para aqueles que confiam nele, mas o próprio Jesus é pedra de perdição para aqueles que o rejeitam. Para se voltar, para se renovar, para ter uma renovação completa, nós precisamos desse Cristo, e os justos andarão neste caminho. Eu quero finalizar, queridos irmãos, e uma maneira de aplicar, fazendo uma autoanálise. Eu gostaria que você olhasse aqui nos slides, que eu vou fazer algumas perguntas para você, e eu queria saber, na verdade são retóricas essas perguntas, vocês não vão me falar, mas o objetivo dessas perguntas é para você se autoanalisar, para você saber como está o seu coração. Então, olha essas perguntas. A primeira pergunta é: você desconhece totalmente a vida pela graça e a salvação pela graça? Você está achando que você é salvo porque você vai à igreja? Você está achando que você é salvo porque você é uma boa pessoa? Você está achando que você é salvo porque você é alguma coisa? Ou você entende que tudo isso é recebido pela graça mediante a fé? Se você desconhece totalmente a vida pela graça, quão miserável é você? Porque você está correndo atrás do vento. Você está vivendo como se você fosse Deus. Você não é. Você deve estar com seu coração cheio de orgulho ou de frustração, porque você nunca vai ser o que você quer ser. Então você se frustra. Ou porque você está se achando melhor do que as outras pessoas por ser bom. E aí você trata mal, ama menos e age cheio de corrupções internas. Se você está aqui nessa situação, urgentemente volte-se a Jesus, se arrependa deste orgulho e creia em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Mas se você é um desviado, que já conheceu a graça, mas é um desviado, que não pode negar ter sido salvo pela graça redentora de Deus, mas sabe que atualmente não está no lugar certo diante de Deus, eu quero também te chamar de volta. Volte-se ao Senhor. É tão interessante porque o cristão não está isento de se desviar dos caminhos do Senhor. Mas o cristão verdadeiro, toda vez que se desvia, ele ainda assim continua com a plena convicção da salvação, da graça. E muitas vezes até prega o Evangelho para pessoas, mesmo estando desviado, mais ou menos naquele jeito: faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Mas se você não está nos caminhos do Senhor, nos caminhos retos do Senhor, eu te convido, volte-se ao Senhor, ore,
Busque a Ele, em nome de Jesus. Creia, reafirme a sua fé, diz: não é a Síria que vai te salvar. Diga: não é as obras das suas mãos que vai te salvar. Não é poder político, não é o dinheiro, não é os seus ídolos, é o Senhor. Mas você pode estar aqui na igreja e estar se afastando do caminho do Senhor. E você está se afastando tanto de Deus que não consegue acreditar que Ele já começou a boa obra da graça redentora dentro de você. Você já não consegue orar e tem dúvidas se tudo isso que eu estou falando aqui já aconteceu com você, tem dúvidas até da sua própria salvação. Se hoje alguém perguntasse se você é salvo, você diria: não sei. Você não tem certeza da sua salvação. Você vive com tantas incertezas, com tantas dúvidas, e o seu coração distante do Senhor está. Volte-se ao Senhor. Mais uma vez eu te chamo. Volte-se ao Senhor. Use a oração, use a palavra, mas volte-se. E por fim, se você é um filho de Deus, que pode dizer com honestidade que não está atualmente em condição de rebeldia constante, e sim de restauração preciosa, então agradeça ao Senhor. Mas não só agradeça, tenha uma postura de humildade, porque você não é melhor do que ninguém. A Bíblia mesmo diz: aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Então, se você está em pé, se você está forte, cuidado para não cair. Continue vigorando, continue exercitando-se na fé, por meio da leitura da palavra, da oração, da adoração, de vir à igreja, do exercício dos seus dons. E cuidado, porque o desânimo pode vir para a sua alma, e o desânimo sempre fere o nosso coração, sempre traz mágoas profundas. Então cuide do seu coração, cuide daqueles sentimentos de orgulho, de se achar que é melhor do que os outros, e cuide mais se você começar a falar mal dos outros, porque esses são sinais que você está se afastando do Senhor. Mas louve ao Senhor, louve ao Senhor. Faça essa reflexão sobre a sua vida nesse momento e ore. Eu quero convidar a você a curvar a sua cabeça e a orar nesse momento, em nome de Jesus. orarmos, queria deixar uma última palavra para você. À nossa volta haverá lutas,
Dentro de nós haverá medos, armadilhas a serem evitadas, tentações a ser vencidas. Haverá o seu próprio coração traiçoeiro, muitas vezes frio, morto, seco e sem brilho. Haverá amigos que lhe darão conselhos antibíblicos e relacionamentos que vão até mesmo batalhar contra a sua alma. Em suma, haverá obstáculos por todos os lados. Haverá oportunidade de todo o seu zelo, diligência, vigilância e oração piedosa. E logo você descobrirá que ser cristão verdadeiro não é fácil. Portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo o que impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Peça essa renovação para o seu coração. Olhe para Jesus, olhe para Cristo, peça a restauração em nome de Jesus. Ó Deus, eu te peço, ó Pai, que o Senhor renove os nossos corações. Pai, se há alguém aqui que desconhece a Tua graça, que desconhece, ó Deus, o presente da vida eterna pela fé e ainda não o recebeu, ó Pai, que essa pessoa receba essa graça, em nome de Jesus, ó Pai. Gere fé neste coração para que essa pessoa creia e se entregue verdadeiramente ao Senhor Jesus, totalmente e unicamente. Mas se alguém aqui, ó Deus, está se afastando dos caminhos do Senhor sem perceber, ou percebendo que está distante, o seu coração, ó Pai, está cheio de incertezas da sua própria fé e da sua própria crença, que o Senhor Jesus, ó Pai, venha confirmar no seu coração essa fé, mas que também o Senhor Jesus faça florescer, gere desejo para te buscar, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Mas se alguém aqui, ó Deus, há tempo já está desviado do caminho do Senhor, e nesta noite entrou aqui nesta igreja, que, ó Deus, essa pessoa possa se voltar verdadeiramente ao Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Restaure vidas nesta noite, restaure, ó Pai, ó Deus, não apenas vidas e almas ao Senhor, mas também casamentos, mas também famílias, mas também, ó Deus, restaure, ó Pai, restaure, ó Deus, o relacionamento de pais com filhos, ó Pai, de irmãos com irmãos. Renove o nosso coração, renove a nossa fé, faça-nos florescer, ó Pai, a ponto de poder frutificar, em nome de Jesus. Aqueles, ó Deus, que não estão em rebeldia, são crentes, ó Deus, que estão firmes no Senhor, que o Senhor continue a sustentá-los, mas que o Senhor os sustente com humildade. Tire todo o orgulho de pensar que somos melhores do que as pessoas. Não somos, ó Pai. Nós somos alcançados pela Tua graça e pelo Teu amor. E Deus humilha aqueles que são soberbos, mas Deus exalta os humildes. Mas como também, ó Deus, nós queremos Te louvar e Te agradecer, porque se continuamos firmes no Teu Evangelho, não é porque somos bons, mas é pela Sua graça. É porque o orvalho do Espírito está em nosso coração. Encha-nos de Ti nessa noite. Cure a Tua igreja. Transforme o Teu povo. Em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o florescer do Espírito Santo, dessa graça que revive, e também o frutificar pela providência desse Deus maravilhoso que cuida e faz produzir frutos. Que a presença desse Deus, que o amor de Cristo esteja sobre vós, povo do Senhor, hoje para todos sempre.